Pergunta do Thiago Borges, da Rádio Máxima FM. Leandro, boa noite. Qual o grande mérito do Joinville na partida de hoje, já que o Jack começou sendo mais atacado, dando alguns espaços defensivamente, mas que conseguiu reverter a situação e vencer? A questão da gente ser mais atacado, eu penso que foi só ali no primeiro lance, que a gente acabou errando um pouco a distância entre as nossas linhas, e aí eles conseguiram uma bola longa, que foi a maior chance de gol que eles tiveram no jogo, com bola rolando. E no restante do jogo foi muito controlado e a equipe ela teve um desempenho muito bom, porque na verdade a gente tinha uma outra proposta aqui. A nossa proposta ela não foi a mesma dos últimos jogos, ela era uma proposta de dar um pouco mais a bola para o Juventus, propositalmente, tanto que hoje a gente pouco pressionou a saída deles, propositalmente, porque a gente estava sempre em campo com um time mais leve e mais rápido na frente, pela configuração de equipe. Então, não acho que a gente foi atacado, eu senti o jogo muito controlado, eu estou na beirada do campo, eu sinto muito a percepção dos jogadores nossos muito sob controle nas jogadas, e a gente sabia que as nossas oportunidades surgiriam em contra-ataques, ataques rápidos pela característica, e quando a gente foi trocando jogadores, mas a gente manteve a característica, pegamos o adversário um pouco mais desorganizado numa transição, a gente conseguiu aproveitar e fazer o gol da vitória. Pergunta da Drique Varini, do ND+. O Jack teve dificuldades no meio mais uma vez. Faltou efetividade na criação e na ligação entre linhas da defesa e ataque. E a alternativa foi explorar as laterais, especialmente na primeira etapa. Como explorar as opções dentro do elenco para que o Jack não tenha essa dificuldade e consiga ser mais efetivo e agressivo na criação? Não tivemos dificuldade nas linhas. A nossa proposta de jogo hoje foi diferente. A nossa proposta era recuperar e utilizar o espaço nas costas da linha do Juventus. A nossa proposta em nenhum momento era montar no time adversário, ocupar o campo de ataque e ter volume de jogo no campo de ataque, porque a gente sabia que o campo aqui é um campo rápido, mas duro, que a bola quica muito. Um jogo de passe, de domínio-passe, não é um jogo fácil. O adversário viria para cima, o adversário precisava vencer o jogo e a gente sabia que isso poderia jogar a nosso favor. E o nosso mérito foi ter a frieza e a leitura de saber o tempo para a gente definir o jogo no momento que a oportunidade surgisse. E no primeiro tempo a gente teve várias saídas de contra-ataque excelentes, mas a gente errou um pouco algumas decisões e ela morria ali próximo do meio campo, na intermediária. Quando a gente encaixou uma, a gente foi dentro do gol. Pergunta do J. Amaral, do Correio Francisquense. A saída do Davi Lopes se deu pelo cartão amarelo ou alguma questão técnica, já que o time tinha dificuldade de criar no segundo tempo? O Davi fez uma partidaça para mim. Para mim o Davi, se não for o melhor, está entre os melhores no campo, né? É uma coisa até difícil da gente falar, porque a equipe teve muitos atletas que foram muito bem. Mas para mim o Davi fez uma partidaça, jogou, assumiu o jogo, controlou bola, girou, sofreu falta, tirou o time de trás, apoiou, chegou na frente. E como o jogo estava um jogo de muita troca de campo, né? De transição, ataca um time, ataca o outro, e o Davi é um cara fisicamente muito forte, muito rápido, e ele gosta de jogar em grandes espaços, ele toda hora estava fazendo transição, ou para frente ou para trás. Isso fez com que hoje no jogo ele se desgastasse um pouco mais do que o normal, porque quando a gente joga no campo adversário, praticamente a gente reduz em metade o campo que ele percorre. Hoje ele teve que percorrer um campo maior, então a gente sabia que ele ia sentir. E com o cartão, com a suspensão para não correr o risco de perdê-lo, desgastado, não tinha por que manter ele em campo, a gente optou por mexer ali com a característica que a gente achou que precisaria para vencer o jogo. Pergunta do Bernardo Gonçalves, da Rádio Desk FM. Leandro, hoje o Joinville conseguiu a classificação antecipada para a segunda fase da Série D, mas teve dificuldades de marcar o gol nesta tarde. Para você, o que pode se tirar de positivo e negativo da partida diante do Juventus? Positivo é que a gente está cada vez mais mostrando que nós temos um grupo de atletas que entra e joga bem. Hoje entrou o Elber, entrou o Caio, entrou o Thiago, que chegou essa semana, o Carlinhos já ocupou o lugar do Renan na partida toda e fez uma partida muito boa, muito sóbria, muito seguro ali da posição dele. E os jogadores que vão entrando ao longo do jogo, depois a gente, ao fazer o gol, a gente sabia que ia aumentar o número de bola na nossa área, a gente teve a preocupação de aumentar a estatura da linha de novo, tiramos o Carlinhos da linha, colocamos ele pro meio para colocar o Grigio, para aumentar a altura da bola parada. Então assim, eu acho que o que de positivo mostra que o grupo tem trabalhado muito para ser polivalente. Eu gosto que os jogadores sejam polivalentes e explorem o potencial máximo deles. Quanto mais eu conseguir isso, mais a gente vai tirar de cada um, para a gente não ficar limitado a usar cada jogador só em determinada posição. É claro que a gente prioriza o jogador naquela posição em que ele tem melhor desempenho,
mas a riqueza para o jogo dele, para o jogo da nossa equipe, faz com que a gente vá ficando cada vez uma equipe mais imprevisível, com mais possibilidades. E hoje nós terminamos o jogo aqui com outro ataque e não deixou de ser um ataque rápido, perigoso e importante em cima da defesa adversária. Pergunta do Aurélio Ramos, da Sport Mania Web Rádio. Parabéns, Leandro, pela classificação. Agora você pensa em rodar um pouco mais o elenco? Nós vamos jogar contra a equipe do Aimoré com o melhor que a gente tem, o melhor que a gente tem à disposição. Nós queremos pontuar, isso vai nos dar vantagem. Nós vamos fazer isso com toda a inteligência. A gente está com muita atenção nos controles de carga, muita atenção na gestão dos cartões. Nós estamos com atenção em todos esses detalhes para que a gente consiga chegar o mais forte possível nos mata-matas. Então, nesse momento, a gente está preparando, está planejando, mas nós não vamos abrir mão de fazer 2 grandes jogos. Eles fazem parte da nossa melhora de desempenho. Pergunta da Karine Silva, da Rádio Carpa. Leandro, parabéns pela classificação e pela vitória. Agora que um dos objetivos foi alcançado, conte para nós o seu sentimento atingindo esta meta. Pois quando você chegou no clube, você abraçou esse grande desafio e agora conseguiu atingir ainda com uma grande campanha. Obrigado. Realmente era o objetivo desde o início, continua sendo, brigar pela liderança. A gente tem um adversário muito forte, que a gente briga, que é a equipe do Cascavel. Mas eu acho que o mais importante é que a gente sempre teve equilíbrio. No momento que o Cascavel estava 4 ou 6 pontos na nossa frente, em nenhum momento o nosso discurso mudou dentro do grupo. A gente falava em liderança, falava em buscar a melhor colocação do grupo. Se hoje a gente está próximo do Cascavel é porque a gente sempre trabalhou e acreditou para isso. A gente nunca olhou para a tabela e deixou com que o cenário dissesse para a gente o que a gente ia fazer. Quem define o que a gente vai fazer é a gente. Nós resolvemos brigar pela liderança e nós vamos brigar até a última rodada. Se ela virar ou não, é outro papo. Mas a nossa briga sempre foi essa, é o nosso planejamento. Depois nós vamos entrar num outro tipo de competição de mata-mata e eu vejo que a equipe, a cada jogo, ela vai se consolidando técnica, emocionalmente, taticamente, fisicamente, para que a gente tenha ali um número de 16, 17, 20 jogadores muito preparados para entrar em qualquer circunstância.